Levante sua Bíblia e diga: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Ô glória! Aleluia! Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Seus irmãos encontraram, digam amém. Chegando o dia de Pentecoste. Quantos sabem o que significa a palavra Pentecoste aqui? Pentecoste. Fala lá, Odilon. O que significa? Eu não estou ouvindo, Odilon. O dia da festa. O que significa a palavra Pentecoste? Ah, você estava de manhã, né? Esse é o meu sobrinho, queridos, para quem não conhece. Menino de Deus, só que estava no cu da manhã, ele sabia a resposta. Significa 50 dias, por quê? Porque havia passado, né, da festa da colheita, da festa da Páscoa, depois, 50 dias depois, o povo de Israel comemorava as primícias. E o Pentecoste é esse momento de comemorar as primícias e é o momento também de se alegrar por terem recebido a lei de Moisés. Isso é muito importante para esse texto. Você saber que a festa de Pentecoste era uma comemoração das leis que Moisés havia entregue ao povo de Israel. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Versículo 2. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Vamos orar? Ó Deus tremendo e maravilhoso, Deus todo-poderoso, a Tua palavra agora, Senhor, foi lida, e eu peço, Senhor, que ela entre nos nossos corações, que ela toque a nossa vida, que ela transforme o nosso dia a dia, o nosso caminhar, e que hoje não haja nenhum impedimento para que o Teu Espírito Santo se manifeste nesse lugar, para que a Tua glória seja, Senhor, transmitida sobre cada vida que está aqui. Abre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta antes de começar a pregar. Quantos aqui se converteram em outro lugar e passaram por uma outra igreja e depois vieram para cá? Levante sua mão bem alto. Mais alto. Perceba que cada um de vocês tem uma experiência a respeito desse texto. Cada um de vocês já recebeu uma explicação sobre esse texto. Esse é um dos temas mais discutidos na teologia, e a gente fica discutindo sobre as línguas, se tem língua, se não tem língua, se pode falar em línguas estranhas, se as línguas são dos anjos, se as línguas são dos homens, se tem que ter interpretação, se tem que orar no quarto. Cansei já de tantas coisas que se discutem nesse texto. Mas hoje,
Quando eu estava lendo esse texto ontem, estudando a palavra, veio no meu coração que apesar de todas essas divisões que surgiram na igreja por causa desse texto, às vezes nós deixamos de passar algumas coisas mais bonitas que estão escondidas nesse texto. Ficamos discutindo sobre você precisa orar em línguas, você tem que orar em línguas, quem é crente ora em língua, quem não é crente, não sabe essa história? E a gente perde aquilo que Deus está falando para a gente, que é tremendo nesse texto. Primeiro, é uma marca de que a partir daquele momento, o evangelho haveria de ser pregado a toda criatura. E a primeira coisa que esse texto está dizendo para mim e para você, é que a graça de Deus veio sobre nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Esse texto está dizendo para nós que a graça, a misericórdia de Deus agora vai sobre você e sobre mim, sobre nós, sobre todos aqueles que creem. Agora você pode achar isso tão natural, porque você nasceu no meio de um cristianismo, você já conhece a palavra de Deus, mas esses homens que estavam aqui, eles estavam enxergando, na verdade, tinham ido para uma festa, para uma celebração de uma lei, onde essa lei dizia para eles que apenas algumas pessoas eram separadas por Deus para receber a presença do Espírito Santo. E naquele momento, vem sobre eles a graça de Deus. E quando a graça de Deus vem sobre eles, ela é derramada sobre aquelas 120 pessoas que estavam dentro daquela casa, esperando a promessa de Deus. E essa é outra marca. A graça de Deus vai ser derramada sobre todo aquele que nele crê. E se hoje todos nós aqui cremos, eu creio que a graça de Deus está sendo derramada sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E ninguém fica de fora dessa graça. E ninguém está excluído dessa graça, ninguém vai ficar longe da graça, todos vão ser alcançados pela graça. A segunda coisa que esse texto está falando no meu coração, é que aqueles homens estavam subindo para Jerusalém, procurando um lugar santo, procurando um lugar onde eles pudessem adorar a Deus. E Deus está dizendo através desse texto para nós, que não é um lugar santo que agora nós vamos procurar, porque Deus não está mandando nós procurarmos lugares santos, Deus está nos mandando a nos tornar santo, Ele vai nos fazer santo. Não é lugar santo, não é lugar onde você vai que é santo, mas é a tua vida que vai estar cheio da graça de Deus, e que vai ser transformado pela presença de Deus. E aqueles homens estavam pensando assim, e hoje, nos dias de hoje, a gente pode trazer para o nosso dia, a gente pode pensar da mesma forma como eles pensaram, porque isso é normal. A gente dizer, olha, eu vou encontrar Deus quando eu subir naquele templo, eu vou encontrar Deus quando eu for para Meca, eu vou encontrar Deus quando eu chegar na cidade de Jerusalém, eu vou encontrar Deus quando eu for naquele monte, lá Deus vai estar. E a Bíblia está dizendo, não procure um lugar santo, porque Deus quer transformar você em povo santo, em solo santo. A graça de Deus veio sobre sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? E essa é a missão da igreja. A missão da igreja, querido, a missão da igreja é levar o homem a amar a Deus. O que nós fazemos como igreja? Qual é a missão de igreja? Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos aqui, algumas pessoas vão adorar a Deus. Amém. Mas a Bíblia diz que nós como igreja temos uma missão, fazer as pessoas aprenderem a amar a Deus, ou se entregarem a Deus, e fazer as pessoas amarem o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa missão. É a missão de igreja. Nós estamos aqui fazendo o quê? Estamos ensinando, pregando o evangelho para quê? Para que você e eu e todos que ouçam essa mensagem sejam extremamente apaixonados por Cristo. Você pode dizer amém? Agora tem uma coisa que a gente precisa saber. Eu com a minha vozinha aqui falando, você aí com a sua vozinha, não vai fazer ninguém estar apaixonado por Cristo. Por isso Jesus disse, espere o Espírito Santo. Quando ele chegar, ele vai vir sobre você e ele vai dar autoridade a você a fazer com que as pessoas sejam apaixonadas por Cristo. Você pode dizer amém? Olha o que diz a Bíblia, João capítulo 7, a graça de Deus veio sobre nós. Olha o que Jesus diz, João capítulo 7, quantos aqui amam Jesus? Então diga, eu amo Jesus. Aleluia. Oh glória. João capítulo 7, versículo 38, diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João vai explicar para a gente. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora
glorificado. Então Jesus está dizendo aqui para nós, rios de água viva vão fluir dentro de nós, porque nós vamos receber o Espírito, e nós já recebemos o Espírito, porque Jesus já foi glorificado. A graça já veio sobre nós. A graça não escolhe cor, a graça não escolhe sabedoria, inteligência, a graça não escolhe qualidade de pessoa, se você é forte, é fraco, se você está bem, se está legal, a graça é derramada sobre todos nós. E vamos tirar de vez essa dúvida do nosso coração, da seguinte maneira: será que a graça veio sobre mim? Algumas pessoas dizem, pastor, sobre mim essa graça de Deus não pode vir. Será? Por quê? Porque eu tenho muitas coisas que precisam ser resolvidas. Tem muitas pendências. Deixa eu perguntar para você. Digamos que um dia você acorda de manhã e olha pela janela da sua casa e vê seu filho, sabe? Digamos que você tem um filho, tá bom? De 5, 6 anos, pendurado na árvore de ponta cabeça, só pelos pés. Entenderam ou não? E aí você olha para ele e papai, me ajuda. Você fala, o que você fez? Você subiu aí? Ele fala, eu vim aqui brincar e me escorreguei, estou de ponta cabeça. E aí você olha para ele e começa a gritar, por favor, papai, me ajuda. E aí você fala, espera um pouquinho que eu vou pegar o seu boletim da escola e ver se você tem nota azul. Se você tirou nota azul, eu te tiro aí de cima. O que você acha disso? Aí você olha as notas dele e fala assim, mas foi mais ou menos, dá para tirar, foi mais ou menos, dá para tirar. Mas dera um pouquinho. Ou chama a sua esposa, eu chamo a minha esposa e falo, Luciana, arrumaram o quarto? E ela fala, não, deixa na árvore. Você acha que a gente ia fazer isso? Então, querido, a graça de Deus vem sobre nós, porque nós éramos incapazes de vivermos o Evangelho sem a graça de Deus. Receba essa graça de Deus, querido. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 16. João capítulo 16. Versículo 8. Todo o capítulo 16, a partir do versículo 5, está falando sobre a obra do Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo aqui no versículo 8. Quando ele vier, quem vier, pessoal? Ei, gente. Quem vier? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Agora, é interessante que algumas experiências mudam a nossa vida. E algumas experiências nos marcam. E toda religião, falando de uma forma filosófica, ela tem a sua experiência fundante. Aquele momento que algo aconteceu, sobrenatural, e fundou. Pelo menos assim é dito. Se nós pegarmos, por exemplo, o judaísmo, a experiência fundante do judaísmo é a sarça ardente de Moisés. Não é verdade? Se você pensar ali, Moisés não, de Abraão. Quando Abraão chega na sarça ardente, Moisés, querido, quando eu troquei, errei e acertei, né? Meu Deus. Quando Moisés ele entra dentro daquele espaço, ele enxerga aquele espaço santo, e ele vê aquela sarça, ali está tendo uma experiência transcendente, uma experiência com Deus, uma experiência com o nosso Senhor Criador. E naquela experiência, diz a Bíblia que, diz assim, olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o solo é santo. E naquela experiência, Moisés ele tem que se aproximar daquela sarça e entender que aquela sarça é a glória de Deus que não se consome, mas que ele não pode se aproximar demais, que ele não pode chegar muito perto dela. Agora, na nossa experiência da fundação do cristianismo, que é aqui, nesse momento, em Atos 2, é onde a igreja de Cristo surge, onde o nosso Senhor diz que as promessas dele iam se cumprir, e a igreja ia ser visitada. A experiência fundante do cristianismo, querido, é as línguas de fogo vindo repartidas sobre esses 120 homens, onde a graça de Deus está dizendo, olha, não tem barreiras, não tem impedimento, eu vou até vocês agora, vocês não ficam distante de mim,
mim, como ficavam na sarça. Agora eu me derramo sobre toda a carne. Eu cumpro as minhas promessas em Joel capítulo 2, que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. A experiência que está acontecendo aqui diz assim, surge uma nova era, a era que Deus está derramado sobre todo aquele que confessa o nome do Filho, Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque a nossa fé não está baseada numa distância de Deus, a nossa fé não está baseada em você olhar como Deus tremendo, santo, longe de você, mas é um Deus tremendo, santo, que quebra barreiras. E aonde na Bíblia está escrito que aqueles homens receberam vários tipos de línguas? Lembra? Torre de Babel. Torre de Babel é outro exemplo que está por trás dessa história. Por quê? Porque na Torre de Babel, o pecado do homem se multiplica de tal maneira, tanto, que Deus, para dar um time e dizer, olha, senão vocês vão se acabar. Se continuar todo mundo junto, vocês vão se acabar. Para dar esse time, ele diz, vamos misturar as línguas. Mas agora, no dia de Pentecoste, a barreira da língua, a barreira da raça, toda aquela barreira que Deus permitiu que se criasse, ela é restaurada e eles começam a falar línguas que todos podem entender. Você entende que o Espírito Santo está dizendo aqui para nós, que nesse momento, Deus está fazendo algo tão tremendo, onde Ele está tornando todas as pessoas acessíveis à graça de Deus. Essa é a nossa experiência, é aí que surge. Agora, isso me faz pensar que todos nós um dia, quando nos convertemos, quantos aqui já aceitaram Jesus aqui? Levante a mão, quero saber. Você lembra a sua experiência fundante? Esse é o termo técnico, você lembra? Teólogo, né, fala assim, experiência fundante. Como é que foi? Algumas vezes a gente acaba esquecendo, a gente deixa para o passado. Mas todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, nós tivemos um momento especial, onde fomos marcados pela glória de Deus. E esse texto aqui, ele não está limitando que só vamos ser marcados de uma maneira. A experiência da Bíblia diz, por exemplo, que vários homens de Deus tiveram a sua iniciação, seu momento especial, que marcaram e mudaram a sua história. Moisés foi com a sarça, mas Jacó foi com a escada que subia até o céu. A Bíblia diz, por exemplo, de Paulo ficando cego no caminho de Damasco, e ali começa uma nova experiência. O que a Bíblia está dizendo, querido, é que a partir desse momento que você recebeu, que você lembrou, quantos lembram do seu dia que você teve aquela marca com Cristo, que foi que você fez se você aceitar Jesus? Levante a sua mão. Porque se você não lembra, hoje Deus quer marcar a sua vida, e hoje você vai aceitar Jesus. Ele vai marcar você. Você pode dizer amém por isso, querido? E sabe o que acontece? Quando você lembra daquele dia, você aprende que nós recebemos ali uma marca, porque sem ela nós não podíamos nos converter. É o que João diz, né? João fala, Jesus diz em João, que nós só poderíamos nos converter porque o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da morte e do juízo. Então, querido, Ele vem sobre nós e nos convence. E se Ele não nos convencesse, você ia ter dúvida, você ia dizer assim, será que eu vou para o céu mesmo? Aliás, como pregar um evangelho e dizer para as pessoas que Jesus Cristo morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou? E como fazer com que as pessoas pudessem acreditar nisso, sem que houvesse um mover de Deus selando essa palavra? Você pode dizer amém por isso, querido? Olha, não tem como eu dizer para você que nosso Deus morreu, no terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele vive e reina para todo sempre, e você diz, legal. Você ia dizer para mim, esse Deus então é um Deus parecido com vários deuses. E eu digo para você, não é parecido com vários deuses. Por quê? Porque Ele vai marcar a sua vida com a presença dEle, e você vai tirar todas as dúvidas, que Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele vive e reina. Agora a Bíblia está dizendo para nós que nós recebemos essa marca. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz, você então precisa agora estar se enchendo do Espírito. E essa é uma questão muito importante, porque às vezes nós somos marcados por Deus e a gente diz, Senhor, Tu és real, Tu és verdadeiro, mas começamos a nos esfriar. E aquela experiência que nos levou até os pés de Cristo, vai ficando assim um pouco dominada, controlada. Não muito, não tanto. Não, olha Deus, tá bom o que eu estou fazendo já.
E toda vez que ela vai ficando dominada, controlada, ela vai ficando congelada, vai ficando fria. E aí Deus fala assim, agora é a hora de dar uma chacoalhada em você e derramar a minha unção para você lembrar que eu sou o Deus que te visitei, que eu sou o Deus que te marco. Porque a gente precisa se encher do Espírito, querido. A gente precisa se encher do Espírito. E aí quando a gente começa a se encher do Espírito, as pessoas entendem isso de uma maneira que a gente precisa, às vezes, colocar. Por exemplo, quando que a gente é cheio do Espírito, né? Como é que a gente entende isso? Eu quero contar um pouquinho a minha experiência com isso, as minhas fases. Eu nasci numa igreja, isso tem a ver com você, porque você faz parte dessa igreja, precisa entender isso. Eu nasci numa igreja onde que não se falava do Espírito Santo. Falar do Espírito Santo era perigoso. O Espírito Santo contagia. Então as pessoas assim, não fala nada. E fui crescendo. Me lembro da primeira aula do seminário, o pastor chegou no seminário e falou assim, aula de Novo Testamento, ele disse, essas experiências que estão no livro de Atos, são experiências para os apóstolos, acabaram no tempo apostólico. E eu disse, legal, entendi. E não foi bom para mim e para a minha experiência religiosa negar o Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E é Ele que vai nos convencer do pecado, da morte e do juízo. Depois, eu recebi o batismo do Espírito Santo. Eu já tinha recebido, mas não sabia. Eu recebi um novo enchimento do Espírito Santo. Um preenchimento. E aí, eu achei muito legal. E eu falei, é isso aí. Mistério, milagre. Eu ficava assim, da hora. Tem graveta, eu vou. Aonde que está acendendo os gravetos? Naquele monte os gravetos acendem. É lá que eu vou. Mistério. Foi bom. Mas eu aprendi que tem um problema sobre isso. Porque nós podemos ter muitas manifestações espirituais e sermos carnais. Quantos concordam com o que eu estou dizendo aqui? E aí eu comecei a ver profecias que não eram verdadeiras. Tudo bem? Estamos bem ainda? E aí comecei a ver, por exemplo, gente entrando no manto e depois fazendo fofoca. Posso ouvir um queima ele, Jesus? Queima a língua dela. Gente, por exemplo, e aí você fala, mas aonde que o senhor está pegando isso na Bíblia? E foi estudando, quem é dessa época na Quiris vai lembrar, estudando a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, 2, 3 e 4, principalmente, onde ele diz assim, não vos falta dom, igreja, não vos falta mistério, não nos falta revelação, porventura vocês são carnais. E aprendi que manifestações espirituais não são sinais de maturidade espiritual. Quantos creem no que eu estou dizendo aqui? As coisas às vezes não andam juntos. Então a gente tem uma manifestação, mas não tem palavra de Deus. Tem manifestação, né? Mas não tem alicerce. Está tudo muito bom, mas quando sai, tem um vazio na alma porque não sabe nada. Não conhece. E descobri então que é preciso ter as manifestações, é preciso, e eu creio, aliás até um desabafo aqui, tem gente que fala assim, pastor, o senhor não crê? Eu creio, todas as manifestações, porque eu vi tanta coisa que se eu não crer, eu estou negando, querido, o que eu já vi. Mas eu sei que a gente precisa caminhar junto com a maturidade também. E a maturidade vem pelo fruto do Espírito Santo. E o preenchimento que a Bíblia está falando, encher-vos do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo, é a alegria, a paz, a bondade.
Você pode ter muita manifestação sem estar cheio do Espírito Santo, sem estar com caráter transformado. E nós precisamos então, querido, dar essa liberdade para o Espírito Santo agir, mas entender que para ele agir de uma forma prática, de uma forma verdadeira, nós temos que começar a sermos transformados. Por quê? Porque as pessoas às vezes se magoam, a igreja se divide, porque às vezes não há uma maturidade espiritual. Às vezes há uma palavra que destrói. Eu me lembro de receber profecias que pessoas diziam assim para mim: Deus vai pegar você e vai te jogar no chão, e vai fazer assim, 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 pá, pá. E eu olhava assim, não. E se não fosse a graça de Deus, querido? Né? Quantos aqui já receberam uma profecia que sabem que não era de Deus? Levante a mão. Está alto. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem era má, mas não tinha maturidade. Agora, por outro lado, querido, é impossível, é completamente impossível, diga comigo, é absolutamente impossível ser igreja sem a presença do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Amado, não é condição, é impossível. O que nos une é a presença do Espírito Santo, o que quebra barreiras é a presença do Espírito Santo, o que nos converte ao Senhor Jesus é a presença do Espírito Santo, o que nos faz cheios, pular de glória e dizer Deus, Tu és bom, é o Espírito Santo, o que te arranca do chão, te põe de pé, é a presença do Espírito Santo, o que te faz dar glória é a presença do Espírito Santo na tua vida. É impossível ser igreja sem o Espírito Santo estar atuando naquele lugar. É impossível ser crente nesse mundo se o Espírito Santo não te encher. Quantos concordam e podem dizer amém? Então diga comigo, venha Espírito Santo. Nós precisamos, até porque Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não tem, querido, como você resistir há tanta comida aí sacrificada, tanta oferta, se você não estiver cheio do Espírito Santo. Não tem, querido, como você negar o pecado, se Deus não disser para você, e quantas vezes Ele já diz isso, né? Ei, cuidado, segura, não é por aí. Já ouviu a voz do Espírito Santo dizendo isso para você? É impossível. É impossível dizer para você que Cristo morreu para perdoar os seus pecados e você entender isso, se o Espírito Santo não começar a trabalhar na tua vida agora e começar a fazer você enxergar que felizes são aqueles, querido, são os pobres, porque dos tais é o reino dos céus, pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito? Aquele que enxerga que precisa de um Salvador. E quando você enxerga que precisa de um Salvador, é quando você encontra o Espírito Santo e fala, como Isaías fez: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo desgraçado, um povo de lábios impuros, eu não consigo chegar aos pés da tua glória. E Deus diz, tudo bem, eu sei que você não consegue, mas eu vou derramar a minha graça pela presença do meu Espírito na sua vida. É impossível, querido, nós caminharmos nessa vida, andarmos. Por isso hoje o meu desejo no meu coração é dizer para você que você e eu precisamos dar essa abertura para o Espírito Santo. Sabe o que vai fazer a nossa igreja ser mais unida? O que faz a gente gostar de tantos estilos diferentes? Não dá para agradar todo mundo, não dá para tocar todos os estilos de música, não dá para fazer todas as pregações que você vai gostar sempre. Aliás, nem é minha obrigação isso. Mas há uma coisa que nos une, e que nos trata, e que nos faz nos amar uns aos outros, é a presença do Espírito Santo nesse lugar. Agora, uma das coisas que eu sempre sou criticado, e eu gostaria, eu acho que tem até uma certa razão, é que eu sou muito flexível. Eu sou muito flexível. Eu vou explicar para você. E acho que isso é um erro às vezes. Eu devia ser um pouco mais rígido, mas eu não sei ser rígido. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim. Elas dizem assim: pastor, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Eu estava quietinho no meu quarto. E eu não abri a boca. E eu fiquei quieto. E eu não falei nada. E eu senti algo diferente, pastor. E eu comecei a chorar. Mas eu não abri a boca, pastor. Eu não sei o que era.
Foi tremendo, foi a glória de Deus. E eu falo, eu entendo você. Sei como é que é isso. É tremendo. Aí vem outra pessoa e fala assim, pastor, eu vi a glória de Deus. Falei, como é que foi? Eu pulava, eu gritava, eu plantei bananeira, eu comecei a dar aqueles rodopiados que nem, sabe, rap, como é que fala? Foi tremendo. E sapateei, e corri. E eu digo para ele, aí, eu entendo você. Sei como é que é isso aí. É da hora. Amém? Estamos bem ainda? Aí vem o outro para mim e fala assim, pastor, eu comecei assim, contemplar, mas não abri a boca. Daqui a pouco eu comecei a pular, daqui a pouco eu parei de novo, aí corri de novo, aí parei. Eu falo, eu sei como é que é, eu entendo você. É dessa maneira. Porque na minha cabeça, querido, e essa é a visão da Quírios, não existe possibilidade nenhuma do Espírito Santo agir só de uma maneira. Ele é tremendo. Me lembro outro dia eu estava numa praia bem bonita, pouco tempo atrás com a Lu, eu sentado assim na praia, não tinha ninguém, era bem cedinho, acho que era umas 6 horas da manhã, e eu olhei para aquela praia assim, aquelas palmeiras, sei lá se era coqueiro, agora que eu fui pensando, pode ser que era o coqueiro, fiquei olhando, e aí Deus falou assim, o que você vê no meu coração? Eu falei, eu vejo a tua glória, Senhor, como o Senhor desenha bem, né? O Senhor faz tudo colorido, bonitinho, todas as cores combinam. Aí comecei a chorar. Aí a Luciana chegou e falou assim, o que aconteceu? Você está chorando? Eu falei, Deus está aqui, Luciana, Deus está aqui. E você está chorando? Eu falei, é muito lindo, muito lindo. Porque é impossível, querido, a igreja do Senhor Jesus se manter de pé, sem que haja o Espírito Santo para arrancar de nós aquilo que não presta, aquilo que não serve, para que Ele venha te convencer do pecado, às vezes até das nossas convicções espirituais, dizer assim, olha, você crê mesmo na vida eterna? Eu digo aqui para você que nós vamos morar no céu, e que em breve Jesus vai voltar, e que vai ter ruas de ouro, e você diz, né? Aí o Espírito Santo dá um tapa em você aqui atrás e fala, é assim mesmo, é assim mesmo, estou entendendo, porque Deus está falando no nosso coração. Agora a gente precisa entender essa flexibilidade. Às vezes, outro dia eu recebi uma palavra profética, um irmão ligou lá em casa, e muito abençoado, um bispo, e falou, preciso falar com você, Deus está te mandando entregar uma palavra, e eu recebi aquela palavra, e eu, quando ele tocou o telefone, eu falei, preciso entregar uma palavra para você, eu falei assim, fala que eu te escuto. E ele, aí ele falou, tá bom. Aí ele começou a falar, e no meio do caminho eu falei, Deus, esse negócio é seu. Comecei a sentir algo diferente, o Espírito Santo começou a me tocar, sabe? Senti que não era emoção, senti esse negócio é teu. O Senhor está falando comigo. Comecei a prestar atenção em todos os detalhes que ele estava dizendo, pelo telefone. Eu falei, esse negócio é teu. Quando acabou, a Luciana olhou para mim e falou, você está bem? Eu falei, Deus está falando comigo aqui. Já tinha desligado o telefone e Deus continuou falando comigo. E eu fiquei pensando, querido, que essa é a extraordinária glória de Deus na nossa vida. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo venha sobre nós. A igreja do Senhor Jesus está começando aqui no capítulo 2 de Atos. E essa igreja é impossível de começar se não fosse a presença do Espírito Santo. E sabe o que eu fiquei pensando aqui, querido, esses dias, e que me deixou bem pensativo? É que esses homens, eles não tinham nenhuma das coisas que nós temos hoje, por exemplo, tecnológicas, site, ou, você entende esse mistério, né? Televisão, eles não tinham rádio, eles não tinham microfone. E na próxima pregação, o apóstolo Pedro vai pegar e 3.000 almas vão se salvar, porque o Espírito Santo agiu naquele lugar. A igreja que avança, a igreja que quebra barreiras, é a igreja que diz, vem Espírito Santo.
E quando eu digo vem Espírito Santo, eu não estou dizendo só manifestações, eu estou dizendo vem Espírito Santo, transforma o nosso caráter, nos faz evangelistas, nos unge com a tua unção, derrama da tua cura, aviva em nós a tua palavra. Nós precisamos, Senhor, nós estamos ficando friozinho, e toda vez que a gente fica friozinho, a gente vai dominando a palavra de Deus. Aliás, é isso que aconteceu com o povo de Israel aqui. Eles receberam uma mensagem na sarça, institucionalizaram tudo em leis. Leis que Deus deu 10, se transformou 600 e poucas. E viveram embaixo de mais tantas leis que eles foram criando, né? As leis orais. Eles foram institucionalizando, dominando tudo aquilo que Deus queria fazer. Estava tudo controlado. O que Deus queria fazer estava dentro do livro de regras deles. E Deus agora vem e fala assim, eu não me limito ao seu livro de regras. Eu sou o Deus que derrama a minha graça sobre toda a carne. Que venha o Espírito Santo sobre nós. Eu não me limito. E aí você vai dizer, então, outro dia me perguntaram isso, pastor, o que é Aquiles? Eu quase falei assim, Aquiles é isso aí. Porque a pessoa diz assim, o que vocês são? Que nós somos isso. Pecamos porque nós acreditamos na flexibilidade, talvez. A gente acredita que o Espírito Santo hoje pode pegar pessoas aqui e chorar. E a pessoa começar a chorar aqui do meu lado, eu falo assim, que legal, meu. É isso aí, eu sei como é que é. E eu olhar para o outro lado e ver uma pessoa séria, olhando para cima. Você já viu gente fazer assim? Tipo, tivesse, né? É que uma vez eu recebi uma profecia, a pessoa começou, eu falei, pode falar, Deus, é código Morse, eu estou entendendo. Mantenha, continua, eu vou decifrar esse negócio. Já recebeu a profecia assim? É código Morse, irmão. Deixa Deus usar. Fala para o irmão que está do outro lado aí, diz assim, dá lugar, Vaz. Mas lembra que a maturidade espiritual é o que vai fazer a gente não ter confusão. Porque às vezes a gente se perde porque não tem maturidade. Acha que está fazendo... Aliás, quando eu vivia só atrás do movimento, eu aprendi uma coisa muito interessante, que a gente às vezes se torna muito orgulhoso por causa do movimento. Né? Eu me lembro uma vez eu orei para um rapaz que tinha 180 quilos e ele voou assim, né? Ele voou. Ele é pastor hoje, ele voou. E aí eu ficava assim, nossa, que da hora, tipo Matrix, sabe? O cara saiu voando assim, eu falei, nossa, meu irmão, poder. E aí Deus me chamou de lado e falou, vem aqui, ó. Sabe de quem é o poder? É meu, não é seu. Não é a sua mãozinha, sou eu que faço a minha glória se manifestar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia está dizendo aqui, que nesses tempos de dificuldade, naquilo que eles não tinham condição, recursos em nada, Deus manifestou a sua graça, porque é o Espírito Santo que faz a igreja avançar. Por isso eu quero dizer para você, querido, não feche a sua boca, fale de Jesus, fale da palavra, pregue, porque o que vai fazer essa igreja avançar é a unidade. Querido, nós somos tão diferentes. Tem um irmão ali que está com o cabelo preso, outro irmão com o cabelo comprido, outro irmão que usa dread, outro irmão que tira o dread. Tem problema, querido? Nós todos fomos alcançados pela graça de Deus e cheios do Espírito Santo nós vamos ficar. Você pode dizer amém, querido? Amém. Glória a Deus. E sabe o que me chama a atenção? É que assim diz a Bíblia. De repente, estando todos unidos... E aí a palavra de Deus fala, quem estava aqui semana passada entende, que estavam esperando, porque Jesus disse, espere, de repente, estando todos unidos, esperando, chegou a promessa de Deus. Ela se cumpriu. 50 dias. 50 dias atrás, esses homens haviam fugido de Jesus. 50 dias atrás, muitos deles haviam negado a Jesus. 50 dias atrás, esses homens eram pessoas que estavam completamente amedrontadas, estavam completamente afastadas, e ninguém jamais acreditaria que através da vida deles começaria uma grande revolução espiritual. 50 dias atrás, quando Jesus foi crucificado, todos se espalharam e Pedro negou a Jesus 3 vezes. 50 dias atrás, eles ficaram tão com medo que mandaram as mulheres ver o corpo. Não queriam se envolver.
Mas 50 dias depois, chegou a presença do Espírito Santo sobre a vida deles. E agora eles vão se alimentar como instrumentos poderosos da presença de Deus. Eu quero dizer para você, que talvez até ontem você tenha se sentido uma pessoa encolhida, medrosa, uma pessoa que acha que não tem condição. Mas essa noite, que venha o Espírito Santo sobre a sua vida e venha transformar você poderosamente. Eu não sei o que você era 50 dias atrás, mas eu sei que quando o Espírito Santo nos visita, Ele transforma a nossa vida e nos faz poderosamente um instrumento na mão dEle, em nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer isso na nossa vida. Então eu quero só terminar dizendo isso. Não tem como. É imprescindível, é incondicional a presença do Espírito Santo na igreja. Que venha